Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Nunca é demais agradecer o apoio que vós tendes demonstrado, seja nos comentários como até nas mensagens, em relação ao último vídeo. Que Deus vos abençoe. Quero também deixar aqui uma palavra de alerta para todos aqueles que queiram falar sobre o apagão que aconteceu aqui na Península Ibérica e que também atingiu um pouco parte da França. Pois bem, são assuntos que já trouxeram mal-estar, principalmente às pessoas de mais idade. Eu fui participante e vi com os meus olhos as pessoas de mais idade a entrar em pânico, em aflição, porque argumentavam que já era o fim do mundo, porque era isto, porque era aquilo e porque era mil e uma coisas. Pois bem, eu peço que, por favor, não venham alimentar esses argumentos sem bases, porque ainda está a ser investigado a verdadeira razão porque aconteceu este apagão. Sinceramente, foi por parte de Espanha, atingiu Portugal e que Portugal deveria estar já preparado para isso. Mas como todos nós sabemos como é que funciona a política e os governos, só quando a casa é roubada é que colocam trancas à porta. Então não vamos alimentar este tipo de notícias fake news, notícias falsas, para que não se instale o pânico nestas pessoas mais humildes e que não têm o conhecimento e acreditam em tudo que lhes possa chegar até elas. Acreditem que no dia de segunda-feira e o dia de ontem foi de tentar acalmar aqui as pessoas vizinhas que moram à volta, neste quarteirão, que tem bastantes vizinhos de pessoas de idade e que estavam aflitos. Por isso, por favor, não vamos alimentar nada de que ainda não está concluído por que razão aconteceu esse apagão. Aconteceu. Já demos a volta. Segue vida. É assim mesmo. Pois bem, o assunto de hoje vai girar à volta do Ancião Baco. E isto tem a ver também com um comentário que a irmã Ruth, a esposa do irmão Santino, o ex-ancião da Congregação Cristã em Itália. Ela, a esposa deste ex-ancião, fez um comentário no canal, no último vídeo, e eu achei interessante e achei por bem aqui expô-lo, visto que a irmã Ruth, se calhar por pedido do esposo, retirou o comentário. A verdade é uma, com certeza, é um casal democrático, porque tanto manda o irmão Santino na irmã Ruth, como manda a irmã Ruth no irmão Santino. Está bom, irmã Ruth, não me leva mal, mas é assim, é um casal democrático. Mas quem sabe terá sido alguém externo à área do casal que tenha pedido à irmã Ruth para retirar. Mas como vocês sabem, eu recebo por e-mail todos os comentários que caem nos vídeos no canal e eu não posso deixar de expor aqui este comentário. Então vamos ler e depois eu vou aqui só questionar um pouco a irmã Ruth. Pode ser? Diz o seguinte: me surpreendeu só 3 testemunhas com tantos amigos. Isto, um comentário da irmã Ruth. E eu respondi: 4, não eram 3, 4. Eu não tive nenhuma por opção minha. Mas a irmã se dispunha a testemunhar a meu favor, com tanta matéria que tem conhecimento, falar sobre esse assunto? Como devem ter compreendido, eu perguntei à irmã Ruth se ela estaria na disposição de ser minha testemunha neste caso, não é? Porque eu tive quem se dispusesse a testemunhar a meu favor sobre aquele assunto que eu referi no último vídeo. E até irmãos de ministério. Irmãos de ministério. Então a irmã Ruth me respondeu o seguinte: se você me tivesse informado da denúncia e pedido minha ajuda, eu o faria, também agora. Toda a verdade sobre o que fizeram a mim. Como você sabe,
Eu tenho provas contra o parceiro. Sobre ele, só testemunhas que têm medo de falar e tenho provas da difamação contra meu esposo. Agora, reparem no que aqui escreveu a irmã Ruth. Saiba que ele não deixa em vida aqueles que considera inimigos. Irmã Ruth, perante este final deste comentário, eu gostaria que a irmã me explicasse o que é que isto significa. Que quem é inimigo dele não fica em vida para contar o que testemunhou? É isso, irmã? Eu sei que a irmã sabe de muita coisa e eu sei que a irmã também sabe que eu tenho conhecimento de muita coisa. E se calhar até ainda sei mais do que aquilo que a irmã pensa. É. Mas a irmã me diga, a irmã estaria na disposição de conversar comigo, eu colocar-lhe algumas perguntas e quiçá fazer uma live, contar o que a irmã sabe, para que todos tenham conhecimento de quem é este ancião Baco, que caiu aí de paraquedas em Itália, que conseguiu destronar o seu marido, o irmão Santino, e que fez com que ele entregasse o seu ministério. Porque a verdade é uma, se ele não entregasse, eles iriam retirar-lhe o ministério, não é? Pois bem, acredito perfeitamente que não seja fácil digerir tudo isto que este badameco, deste miúdo mimado que é o ancião Baco, fez a um casal de irmãos já com uma certa idade, com todo o respeito. E a irmã Ruth sabe perfeitamente, e o irmão Santino também, que eu tenho maior respeito. Posso falar assim um pouco neste tom de ironia e brincadeira, mas espero que compreendam e entendam que é com um sentido só. Vocês sabem qual é. O sentido deste canal é falar toda a verdade. E a irmã Ruth, embora a irmã saiba muita coisa deste ancião Baco, já desde a sua juventude, a verdade é que toda esta situação que ocorreu em Itália e que por intermédio do ancião 007, que foi ele o que patrocinou toda esta situação caótica que aconteceu em Itália, a verdade é que esta ferida ainda está em aberto, ainda não cicatrizou. E basta uma simples passar por algum espinho, por alguma coisa e novamente sangra. Eu compreendo perfeitamente. Isso acontece a todos aqueles que foram injustiçados ou até que foram envolvidos em esquemas organizados por pessoas como o ancião Baco e o ancião 007. Esquemas que espiritualmente são mafiosos. Mafiosos. E isto deixa marcas. Eu sei, irmã Ruth e irmão Santino, eu sei perfeitamente que deixa marcas. Mas a verdade é que vocês também estão noutro patamar, isto é, estão noutra onda, como se costuma dizer. Vocês já abriram uma nova congregação, mesmo que seja online, é uma nova congregação, é a Congregação Cristã Primitiva. Mas eu não sei se é primitiva, porque o irmão Santino está lá, não é? E isto eu quero dizer o seguinte, eu não visto a camisola de ninguém, eu não defendo, seja quem for, eu sou pela verdade, doe a quem doer. Eu não sou como agora o Brasil tem, agora uma nova camisola, não é? Agora é vermelha, tem uma vermelha e tem uma amarela. Não, eu não visto nenhuma nem outra. Eu sou pela verdade, eu sou neutra. Então, por isso mesmo, eu tenho esta liberdade de falar seja com quem for, porque eu não tomo partido de ninguém, não tomo partido de nenhum clube de futebol, embora tenha o meu, mas sou neutra. E também de nenhuma instituição religiosa. Sabe, irmão Santino, eu tenho sido convidada, irmão Santino e irmã Ruth, eu tenho sido convidada a assistir a vários cultos online
de irmãos que saíram da congregação. A verdade é essa. Sinceramente, eu recuso sempre. Recuso porque não tenho necessidade de assistir. Ou se assisto, depois tiro as minhas conclusões. Mas a verdade é uma, também eu fui convidada para assistir os vossos cultos online. Até que chegou até ao meu conhecimento de que, na realidade, é vir ao disco e toca ao mesmo. É um lugar onde não tem misericórdia, não tem amor e não tem muito perdão. Então, para que assistir a um culto online de alguém que saiu de uma instituição e que pratica o mesmo? Não vou estar a perder o meu tempo. Me perdoem, mas a sinceridade acima de tudo. Esta é a minha visão. E peço desculpa de ser tão franca, mas quem diz a verdade não merece castigo. Irmã Ruth e irmão Santino, eu sei que toda esta situação é uma frustração para vós. Estais a sofrer, estais a ter noites mal dormidas. A verdade é essa. Mas até se pode resolver essa situação. Se quiserem, eu falo com o Ministério do Brás e até se coloca o irmão Santino novamente no Ministério da Congregação Cristã em Itália. Como fizeram com o irmão Jarbas. Eles recolocaram o irmão no ministério. Se o irmão quiser, nós podemos aqui falar de quem de direito para que possa interferir para que o irmão volte ao ministério. Porque acredito que seja isso que vos mova. E essa é a esperança, se calhar, de voltar a ter ministério na Congregação Cristã em Itália. Não como presidente, senhor ancião, ou irmão Santino, não. Como presidente, não. Até que mesmo o ancião Baco está, agora ultimamente, a passar mais tempo no Brasil. A verdade é essa. Mas a questão é que é a sede de ter o lugar, de ocupar esse espaço. É isso que vos aflige. E que sentis que fosteis injustiçados. E digam-me uma coisa. Será que vós não fosteis injustos para ninguém? Será que não? Só estou a colocar aqui a pergunta, irmã Ruth e irmão Santino. Só estou a colocar essa pergunta. Não estou a querer justificar o injustificável pelo ancião 007 e pelo Baco. Não, não é isso. Mas será que vós também fosteis justos, corretos, no tempo em que estiveram a cuidar dessa instituição, Congregação Cristã em Itália? Deixo aqui a pergunta, porque todos nós somos culpados ou carregamos em nós um peso de consciência. A verdade é essa. Irmão Santino e irmã Ruth, se me permitem que eu possa expressar a minha opinião e dar-vos um conselho, visto que eu sou mais nova do que vós e que, com todo o respeito, faço esta observação. Devido à idade que têm e ao que já têm vivido perante a congregação cristã, por que não viver um pouco da vossa vida? Se vão viver muito ou pouco, só a Deus pertence, como eu também. Eu tenho 58 anos, eu não sei se vou viver muito ou pouco. Mas acreditem numa coisa, eu espero não estar muitos anos ou muito tempo aqui no YouTube. Vou estar o tempo que Deus quiser. Porque vou ter que dar lugar a outros que venham com outra garra, com outra dinâmica. Eu não quero chegar ao ponto de ser humilhada, escarnecida, por já me esquecer até de falar alguns nomes, que já atualmente até troco nomes, até troco os nomes dos patudos. Vejam só. Isso é normal.
É a consequência do cansaço da vivência que nós temos e que chegamos a uma determinada altura que merecemos colocar as botas de lado. Isto até mesmo em relação aos futebolistas, que é assim que eles fazem. Vamos arrumar as botas, vamos dar lugar a outros, vamos dar lugar a outros lutarem, mas vamos viver o muito ou o pouco que Deus nos der. Vivam, vivam com a vossa família, com o vosso filho, gozem, desfrutem e que não sejam alvos de chacota, de humilhação e até de desagrado. Porque apesar de tudo, eu quero manter este respeito até mesmo para convosco, para vós mais velhos. Não quero vos faltar ao respeito, mas a verdade é que chega uma altura em que o melhor é dizer: chegou o meu tempo de eu colocar outros ou irem outros ocupar aquele lugar. Vejam o que aconteceu recentemente com o irmão Salvador Cury. Toda esta situação com o seu genro, que mexeu com ele, com os seus sentimentos, com a sua mente, e que veio causar um transtorno. A quem não causaria? A quem não causaria? Porque veio abalar. E que isso remete consequências. Em que não sente que quando está no púlpito há uma falha, há um apagão. Há um apagão. Quem nunca teve? Eu posso dizer que já tive. Então, se pessoas com mais idade não têm direito a ter esse apagão, tenham conhecimento ou não disto ou daquilo, seja o que for, a verdade é que chega um tempo que é o tempo de dar lugar a outros. E o Ministério do Brás, vejam bem o que é que aconteceu a este casal de irmãos de Itália, ao irmão Santino e à irmã Ruth. Causaram este transtorno. E agora vós mesmo aí no Brás estáis a sentir toda esta pressão. Já pensastes em vos colocar no lugar deste casal? O que sofreram? É difícil, não é? E a verdade é uma. A verdade nua e crua é esta. Irmão Santino, irmã Ruth, até mesmo Salvador Cury. Eu digo assim, vocês já chegaram a uma bonita idade. Eu não sei se vou chegar. Eu não sei. Mas se eu chegar a essa idade, eu vou querer não ser humilhada, nem constrangida aqui no canal Toda a Verdade. É isso. Por vezes nós temos que nos colocar no lugar do outro, no lugar dos mais velhos, e não faltar ao respeito. Por isso mesmo, irmão Santino, irmã Ruth, e a todos aqueles de quem eu me abordo no sentido de terem uma responsabilidade na instituição, mas que, apesar de tudo, eu mantenho este respeito pela vossa idade e pelo caminho que já percorreram. Se às vezes cedo nas minhas exposições, eu peço desculpa, mas eu não posso calar a minha voz perante as injustiças. Isso é tempo de refletirem, ponderarem e tomarem uma atitude que seja uma atitude para vos proteger. Calma, que o vídeo não acaba aqui. Não. Porque o assunto Baco, ele vai continuar. Vai. E nós vamos aqui abordar um assunto também que não podemos deixar escapar, porque se é Baco, tem que ir com o Baco até ao fim, porque eu não vou estar aqui a fazer sempre vídeos a falar do Baco. E é um assunto que eu estou aqui em pulgas, ansiosa por falar. É. Em continuação ao assunto ancião Baco, a verdade é uma.
Se não querem ser falados aqui nas redes sociais, então não exponham assuntos pessoais nas redes sociais para que não sejam alvo de opiniões. Eu falo da minha parte, em eu poder opinar, porque tenho esse direito. Tenho sido alertada por vários posts que são colocados, principalmente no Instagram. Eu sei que Ancião Baco e suas respectivas famílias e até amigos me têm bloqueado no Instagram, mas eu não tenho culpa que as pessoas me enviem esse mesmo post e me questionem e pedem a minha opinião sobre aquilo que eu estou a receber e estou a ver, a analisar. Pois bem, a análise que eu vou fazer, a opinião que eu vou dar, não é referente à pessoa em causa que está a passar por um momento delicado e do qual eu respeito imenso. Acredite, eu estou-me a referir à esposa do Ancião Baco, de quem eu aqui direciono, sinceramente. Estou a ser sincera, porque se não o fosse, Deus sabe se eu estou a ser sincera ou não. E isto é com muita sinceridade. Desejo a maior reabilitação, as melhoras, e que Deus atenda ao desejo do seu coração e faça uma nova mulher na face da terra, perante a experiência que está a ter e que eu não recomendo a ninguém. Não, não porque eu passo por uma situação de oncológico, não, mas por aquilo que eu tenho acompanhado de várias pessoas, assistido até mesmo nos hospitais oncológicos, posso vos dizer que não há pessoa, ou aliás, são pessoas de quem eu coloco nas mãos de Deus, conheça ou não conheça, coloco nas mãos de Deus e peço a Deus que ajude nessa fase que estão a passar e que seja feita a sua vontade e não a nossa. Foi sempre assim que eu aprendi. Foi sempre assim que eu aprendi. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas, se puderes atender à nossa oração, nós agradecemos. Pois bem, a esposa do Ancião Baco é aquilo que eu já referi, como tantos outros. E também não posso esquecer, por aquilo que eu tenho vindo a assistir, até mesmo no Instagram, e não sou indiferente ao sofrimento. Eu tenho as minhas opiniões, as minhas abordagens, mas referente a situações de saúde, nós somos seres frágeis. Então, eu também aqui quero falar da filha do irmão Marcão, que está a passar por um momento mais conturbado, não sabemos o que é que se passa, e que ele tem pedido oração pela sua filha. Há um pai, não estou aqui a falar do encarregado, mas sim do pai, que está a pedir oração pela sua filha e também pela irmã Giovana, que é mesmo assim, que eu sei que é uma menina, ainda é uma menina, não é? Então, vamos clamar a Deus, que Deus ajude, que Deus abençoe, ilumine os homens da ciência, os médicos, que dê sabedoria e entendimento para saber onde estão os problemas e como gerir os tratamentos que são direcionados para estas mesmas pessoas carenciadas, porque nestas situações as células cancerinas, elas não é porque têm dinheiro ou porque são pobres que elas atacam, não. Não é por aí que elas agem. Seja o pobre ou rico ou remediado, seja quem for, quando elas atacam, é clamar a Deus, que Deus dê sabedoria aos homens, que Deus dê paciência e que dê paciência e amor àqueles que estão à sua volta para ajudar neste contexto. Por isso mesmo, mas desculpem-me, eu não posso ser indiferente
perante aquilo que eu vejo. Já expus a minha opinião às pessoas que estão a sofrer situações oncológicas. A filha do irmão Marcão, não sei o que é que se passa, aliás, nem os médicos sabem, por isso mesmo vamos clamar a Deus. Mas a verdade é uma, é que hoje em dia nós expomos assuntos tão pessoais, tão familiares, tão íntimos nas redes sociais, que outrora jamais isso era pensado dessa forma. A verdade é essa. E a mim o que me espanta, muito sinceramente, é o caso deste ancião Baco. E me perdoem, mas eu não posso deixar de falar. Senhor ancião Baco, a verdade é uma. O senhor é uma pessoa que gosta de sensacionalismo, gosta de fama, protagonismo, de ser vedeta, de chamar a atenção, de ter plateia, de ser aclamado, ovacionado pela Irmandade, pelo Ministério, seja por quem for. A verdade é que o senhor não olha a meios para atingir os seus fins. Desculpem-me, mas eu tenho que ser assim, frontal, perante uma pessoa que não respeita o momento de saúde da sua esposa e que faz um show-off perante a enfermidade de quem está com um problema de saúde oncológico. E digo-lhe uma coisa, muito sinceramente, a pergunta que vai em primeiro lugar. O senhor foi patrocinado para viajar de Itália para o Brasil, para uma clínica particular que é o Albert Einstein, e estar a fazer esta propaganda utilizando a sua esposa. Qual é o seu proveito? O senhor não é capaz de respeitar o momento frágil que a sua esposa está a passar, oncológico, de a expor. Já pensou a dor, o que vai na cabeça dela sobre toda a situação? Pois eu me esqueço, é que o senhor nunca esteve ao lado, seja de quem fosse. Aliás, o senhor pensa em primeiro lugar em si, o seu ego. Deixa-me mostrar ao lado da minha esposa, eu aqui a acompanhá-la. Quero aqui falar a todos aqueles que estão a assistir este vídeo. É polémico e vai ser polémico, eu sei que sim, mas paciência. Quando alguém recebe a notícia de que tem um problema oncológico, acreditem que o mundo desaba nessa pessoa. Desaba nos familiares próximos, desaba nos amigos que estão próximos, que são sinceros. E que ninguém quer ser protagonista nas redes sociais, nem nessa altura que tem conhecimento, nem após. Não. E há que respeitar esses momentos. E quem frequenta locais, hospitais oncológicos, sabe perfeitamente que não é local de alegria, nem de satisfação. Antes, pelo contrário, é de tristeza, de dor, lágrimas. E o empenho que os voluntários têm de que haja uma força externa para continuarem a viver e a ter esperança é enorme. E esses voluntários são pessoas que já passaram também por doenças oncológicas. Se perguntarem a esses voluntários, se perguntarem às pessoas que passam por essas situações de doença oncológica, qual é a disposição de aparecerem nas redes sociais, sabem qual vai ser? Deixem-me em paz. Deixem-me eu estar aqui no meu canto a recuperar forças. Porque os tratamentos que sofrem são dolorosos.
É preciso dar espaço, é preciso dar tempo. E só conhece e só sabe quem acompanha, quem passou por situações. E eu vou-vos dizer muito sinceramente, eu passei por uma cirurgia de estectomia total. E acreditem, o que eu queria era o meu espaço, a minha casa, o meu quarto, o meu local, que me deixassem em paz. E que não houvesse o menor barulho. Por isso é que eu não entendo, Sr. Ancião Baco, que o senhor queira arranjar protagonismo, porque o senhor realmente está carente. É uma adrenalina que o senhor tem, que precisa de espetáculo, de show, igrejas cheias. Quando no país onde está, não é no seu país, no país onde está, há cerca de 20 anos, o senhor tem igrejas praticamente vazias, porque já ninguém o suporta com o seu mau feitio. E quando as coisas não lhe correm à afeição, vira que nem uma hiena. Pois bem, o que é de lamentar que não respeite o momento crucial que a sua esposa está a passar. E infelizmente, o povo acredita que o senhor é um homem de Deus. Mal eles sabem o que está por detrás de toda essa imagem, desde a sua juventude, em que causou pânico, causou medo. O que fez? Eu tenho conhecimento, eu sei o que é que o senhor fez. Se eu sei, imagine Deus. E ao longo do seu percurso, como ancião, o seu trajeto, ele não é favorável. E lhe vou dizer uma coisa, Sr. Ancião Baco. A balança, digo-lhe uma coisa, está a pesar muito, muito. Olha, a balança, ela está assim, abaixo. Está quase a chegar ao chão. De tão negativa que está com os seus atos, com as suas formas de estar, com a sua prepotência, com a sua arrogância. Em cada dia que passa, em cada situação que acontece, até mesmo nisto da sua esposa, a sua atitude é deplorável. É inimaginável que um homem, um marido, esteja a ser egoísta e a pensar em si próprio e na sua imagem. Quer proteger a sua imagem de servo de Deus, ancião, com vigor. E o povo, na sua simplicidade, na fé que o move, que é direcionada a Deus, vai assistir aos cultos, enche as igrejas. Mas se este mesmo povo soubesse o que está por detrás deste homem negro, um homem que parece um anjo, mas que é um autêntico diabo. Ah, meu Deus do céu! Se Deus desse a graça destes simples seres humanos, irmãos e irmãs que vão assistir aos cultos, de verem o que está perante vós, iríeis cair para o lado de assustados. Este não é o homem que ele apregoa, não é o homem que dizem que ele é. Não. Ele se abeira de pessoas que estão de bem na vida. Porque não se abeira de pessoas humildes? Porque não vai junto de pessoas pobres? E já agora, falar em pessoas pobres, que no fundo não tem nada a ver. Diga-me uma coisa, Sr. Ancião Baco. Por que razão o senhor, que veio de Itália, ou que veio de Itália para o Brasil para tratar de uma saúde, de um problema oncológico da sua esposa, tendo na Europa bons hospitais, excelentes hospitais oncológicos, como aqui em Portugal? Se me dissessem assim, Laurinda, queres ir ao Brasil tratar de um problema oncológico, que graças a Deus até ao momento não tenho, não sei no dia da manhã,
Mas eu vos diria, não, eu tenho aqui em Portugal, tenho aqui na cidade do Porto, hospitais oncológicos que são do melhor, a todos os níveis. Mas diga-me uma coisa, Sr. Ancião Baco, se o senhor foi para o Brasil e que foi para um hospital particular, por que razão não foi para o Hospital do Amor, onde acolhe, onde recebe a Irmandade que tem problemas oncológicos? Está a querer dizer de que aqueles médicos não têm qualificação para tratar do problema da sua esposa? O senhor já imaginou que o senhor está a ser altivo, prepotente, que isso é uma característica sua, que vai revigorar até ao final da sua vida, se não se arrepender de o ser assim dessa forma? Mas diga-me uma coisa, imaginou que irmãos, irmãs, a Irmandade que vai para esse Hospital do Amor, e que Deus abençoe a todos aqueles que estão a trabalhar nesse Hospital do Amor, a tratar destes problemas oncológicos para a Irmandade. Será que esta Irmandade diz assim, mas será que nós estamos em terceira qualidade? Por que razão é que patrocinaram o Hospital Albert Einstein, que é XPTO, não é? Mas que não está só para os tratamentos oncológicos. Quer dizer que, Sr. Ancião Baco, o senhor aceitou patrocinar, dar a sua imagem de ancião para promover esse hospital? É uma pergunta que eu estou a colocar. E que colocou a sua esposa, expôs a sua esposa. É caso para perguntar, o senhor ama a sua esposa mesmo? Porque quem ama não expõe dessa forma. Sabe, o facto do senhor vir de Itália para o Brasil, distanciar a sua esposa da sua família, que são a família mais chegada que tenha, sabe que isso interfere na parte psicológica. E sabe que os médicos na área oncológica, sabe que eles trabalham essa parte, trabalham a parte emocional de haver família, amigos que estejam ali para ajudar. O senhor, por acaso, tem a ideia que a sua esposa, com certeza, o que queria é que a deixassem em paz? Mesmo que ela diga que não. Ah, não. Olá, não, deixa para lá, ela é o que diz. Não é, eu estou aqui para te ajudar. Porque a mulher sempre esteve para trabalhar em função do servo, seja ancião, seja cooperador de jovens e menores, seja diácono. O papel da mulher na instituição, congregação cristã e até noutras instituições religiosas está para abdicar do seu bem-estar, da sua dor, do seu sofrimento, em prol do seu marido que tem um estatuto, tem um cargo na instituição. E a verdade é uma, Sr. Ancião Baco, o senhor se esquece. Até a sua esposa pode ter 1000 defeitos, mas neste momento, neste preciso momento, que precisa de compreensão, precisa de tranquilidade, principalmente. E aquilo que eu estou a dizer não é em vão. Não. Todos sabemos que quem passa por uma cirurgia mais ou menos complicada, e principalmente sendo oncológico e depois tendo os tratamentos, o que quer? Paz, sossego. Mas o que é que o senhor faz? Faz da sua esposa exposição. Como que aqui está. Faz exposição aos médicos. E eu digo-lhe uma coisa, Sr. Ancião Baco. Não há nenhum médico oncológico que queira ser famoso. Porque não é ele o único. Há uma equipe. Há uma equipe de médicos, de enfermeiros, de assistentes. Há uma equipe de voluntários.
O que o Senhor fez é deplorável para um ser humano. Eu não era capaz, não era. E acreditem que tenho assistido a muitas situações de doentes oncológicos. E às vezes alguns até são autênticos palhaços aos médicos, para lhes facilitar a vida que eles têm. Que até os médicos precisam de apoio psicológico para enfrentar diversas situações. E o Senhor aligeira uma situação, seja grave ou menos grave, não interessa, uma situação oncológica. E o Senhor é tão egoísta que isso já não é novidade, que para si não interessa. Não interessa. Porque primeiro está o seu estatuto de ancião. Oh, meu povo, aqui estou eu. Eu quero glória, eu quero estatuto, eu quero apoio, eu quero as congregações cheias. Venha, louvado seja o Senhor, eu quero fama, eu quero glória. Porque o Senhor não pensa em servir a Deus, o Senhor pensa em si, somente em si. Por acaso pensou nos seus filhos, nos seus netos, de querer estar com a sua esposa? Desculpem-me, eu não quero interferir na parte pessoal, mas é impossível que alguém que seja ancião, com uma responsabilidade, tenha atitudes destas. E isto eu quero chamar a atenção dos senhores do Brás, os senhores responsáveis. Quem é que vós colocasteis como responsável de um país, de uma instituição num país que é a Itália? Quando vós bem sabeis o passado deste mesmo ancião, desde a sua juventude, que deixou marcas, continua a deixar marcas, continua a não ter qualificação para exercer um ministério como ancião, nem como responsável de uma instituição num país. No entanto, deixais andar com livre curso. Quem é o responsável deste menino, deste fedelho, deste rapazola? Mais um que quer lançar a fantasia de que é um homem de Deus. Ancião 007, mas todos vós que estáis no Brás, sois responsáveis por ter um homem que, espiritualmente ou materialmente, tem dívidas e que perante Deus ele vai ser julgado. Vai. E aquilo que ele tem feito, a balança dele está no negativo, ele está quase a chegar ao limite de negativo. E vós permitis que este homem continue a exercer um ministério o qual não lhe pertence. Não lhe pertence. E acreditem numa coisa que eu sempre ouvi. Não é só lá em cima que se paga. Também é aqui na terra que se começa a pagar. Por isso, o senhor ancião Baco, se prepara. Porque acredito fielmente, seja espiritualmente como materialmente, irá pagar tudo aquilo que tem feito. Tudo! Não lhe irá passar nem um ponto, nem uma vírgula. E acreditem numa coisa, se todos vós tivesseis conhecimento do que este ser humano, que de humano nada tem, é um desumano, fez. E para que, ao casar com esta irmã, teve que ser confrontado com os irmãos da mesma, para casar. Vocês não imaginam o que este homem fez. Porque senão não encheriam as igrejas. Mais uma vez eu digo, eu peço a Deus que abençoe e que ajude todas as pessoas que estão a atravessar estas situações oncológicas, a todos os enfermos. Não tem limite aos pedidos que chegam até mim para orar. Eu oro. Peço a Deus que ajude a ultrapassar todas estas situações
todo o processo que têm que atravessar, desde os tratamentos às operações, tudo, eu peço. E peço fundamentalmente que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Não nos esqueçamos de orar uns pelos outros nesta parte, que é fundamental. Fico por aqui. Deus vos abençoe. Desculpem do vídeo ser longo, mas eu não podia deixar de falar aquilo que sinto no meu coração, na minha alma, a repugnação que eu sinto de seres como este ancião Baco, de expor alguém tão próximo só para que o seu ego inflamável, esquecendo todos aqueles que não têm possibilidades de estar numa clínica particular e se até julgarem, se calhar o problema sou eu, não sou digno, Deus não me ouve. Não, meus queridos, não pensem assim. Não, Deus ama a todos por igual, não faz distinção. Acreditem nisto, não faz distinção. Estaremos aqui a orar por todos aqueles que precisam das nossas orações, independentemente de tudo e de todas as coisas. Porque somos seres humanos e temos o amor de Cristo. Porque Cristo é a simplicidade. Cristo, quando veio à Terra, ele veio e esteve numa jumenta. Ele não veio num Rolls Royce, num carro XPTO, num Tesla, não. Ele veio montado num burro. Ele não veio montado num cavalo lusitano, com um cavalo de requinte, não. Veio num burro, no mais simples. Então é isso que está a faltar, é simplicidade. Deixo-vos por aqui, desculpem o vídeo ser longo, mas que fique para reflexão e entendamos uma coisa. Nós não somos nada, mas que ninguém se aproveite de momentos tão cruciais como é estes de oncologia para tirar o seu proveito, como fez o caso do ancião Baco. E senhores do Ministério do Brás, reflitam e vejam quem é que está à frente de uma instituição fora do Brasil, em Itália, se merece essas credenciais. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem bem. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.